Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Quantos aqui amam Ele com todo o seu coração? Olha para o seu vizinho e diga: em nome de Jesus, receba tudo que Deus tem para você. Você não pode sair daqui sem receber tudo que Deus tem para a sua vida. Será um tempo glorioso, será um tempo precioso. Então, em nome de Jesus, fique ligado no que o Espírito Santo vai dar para você esses dias. Aleluia! Amém? Eu venho no nome de Jesus aqui hoje à noite para compartilhar algumas coisas com vocês que o Espírito Santo tem me ensinado e me dado esses dias. E o melhor disso, eu tenho desfrutado. E eu creio que nós vamos desfrutar dessas revelações hoje. E vai ser uma prática na nossa vida, vai ser uma bênção na nossa vida. Amém? Primeiro, eu quero liberar uma palavra de Deus para você, que Deus me deu, e a gente está vivendo isso em Jundiaí, que este seria o melhor ano de toda a nossa vida. E eu quero liberar isso para você aqui. Esse será o melhor ano de toda a sua vida. E a segunda palavra que Deus me deu é: haverá uma intervenção sobrenatural. Olha para o seu vizinho e diga: nem se preocupe. Nem se preocupe. Essa situação do jeito que está, Deus vai intervir no meio dela. E em nome de Jesus, você vai desfrutar do melhor de Deus. Haverá uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 7, até o verso de número 14. Eu vou ler um versículo, vocês leem o outro. E o número 14 nós leremos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 7, até o verso de número 14. Ok? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês. Glória a Deus. Eu disse vocês. Ok? Eu leio um versículo, vocês leem outro. Ok? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha para o seu vizinho e diga: receba pela fé a bênção de Abraão. Aleluia! Antes de sentar, dê um abraço no mínimo em 4 pessoas e diga: você está no lugar certo. Foi Deus que te trouxe aqui hoje à noite. Aleluia! Bem-vindo ao Seminário de Inverno Verbo da Vida, Rema Brasil, de Porto Alegre. Aleluia! Louvado seja Deus. Foi Deus que te trouxe aqui hoje à noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus essa honra e esse privilégio de estar aqui, né? Novamente com vocês. A gente sempre coloca a nossa vida na mão de Deus para Ele guiar e nos levar no lugar que Ele queira. Então, eu considero que Deus me trouxe aqui hoje, né? As agendas, os homens podem tentar fazer, mas só quem faz a agenda verdadeira é Deus, né? Quero agradecer ao pastor Paulinho e a Sinara, né, o casal que tem
está na frente dessa obra. Que uma salva de palmas para eles. Louvado seja Deus. E todos os pastores e ministros que acompanham, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém? É uma honra estar aqui no nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que são fundamentais para a minha vida e para a sua, principalmente porque a igreja não tem desfrutado disso que é nosso. E eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, logo que lançaram esses smartphones, foi lançado um aplicativo chamado Bup. Eu não sei se você chegou a conhecer ou a instalar ele no seu celular. Mas ele era um aplicativo bem interessante, porque a imagem que tinha no seu celular, se eu tivesse o mesmo aplicativo, eu ligaria ele e eu fazia assim, pá. Era justamente isso, né? Tocar um no outro. E a imagem que estava nesse celular passava para o outro. Era uma transferência por um simples toque. Pá. E hoje eu creio que Deus vai dar um bup em nós aqui hoje à noite. Né? Coisas que vão ser transferidas, mesmo que sua mente não pegue, mas seu espírito pode receber essa visão de Deus. Talvez você nunca ouviu falar algumas coisas, mas e se você já ouviu, glória a Deus, só vai confirmar algumas coisas no seu coração. Deus tem me dado uma mensagem chamada A Bênção do Senhor. E nós precisamos entender o que é ser abençoado, viver debaixo da bênção, andar na bênção. O que é a bênção? O que é que a bênção faz? O resultado da bênção na nossa vida. É por causa disso que a maioria hoje da igreja está fazendo práticas como corrente, campanha, lutando, batalhando para alcançar uma bênção. Nós precisamos entender o que é a bênção. A bênção é como o solo. O solo considera que tudo que cai nele é uma semente, e ele já trabalha para consumir aquilo, para dar aquela vida de volta. Tem um sistema no seu corpo, que quando você come o pão, você não fica perguntando, para onde esse pão vai, o que é que vai acontecer com ele, mas quando você come aquele pão, tem um sistema em você que pega aquilo, você não entende, você não precisa estudar, mas o sistema dentro de você já está pronto para pegar aquele pão, e tirar todos os nutrientes para jogar para todas as partes que estão no seu corpo. Tem um sistema do reino que funciona com um pão chamado pão da vida. Jesus é o pão. Você só tem que jogar pão para o sistema. A Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel, dê de comer o seu ventre. Você tem que encher seu espírito com a palavra. Você tem que saturar a sua mente com a palavra, para que o seu sistema comece a pegar e a desenvolver o que ele tem que fazer. Você não precisa saber como funciona, você só precisa crer que funciona. E o bom do evangelho é isso, é que mesmo que eu não entenda tudo, mas crendo nele, eu recebo tudo que ele tem para mim. Amém? Porque é pela fé que o justo vive. Então, a Bíblia diz aqui claramente no versículo de número 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não eram os que nasceram de Sara, mas os da fé. E isso me mostra algo glorioso, porque Deus pré-anuncia o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E no meio dessa jornada toda, a Bíblia diz que Deus prosperou Abraão, Deus enriqueceu Abraão, Deus o fez prosperar. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu estou te abençoando. E a partir de hoje, quem te abençoar é abençoado, e quem te amaldiçoar é amaldiçoado. Porque a bênção repousa sobre você. A bênção está sobre você. E aí tudo que Abraão colocava a mão, ele prosperava. O que é que acontece com a bênção do Senhor? Vamos ver Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 6. Aonde essa bênção está? Provérbios capítulo 10, versículo de número 6 diz, sobre a cabeça do justo há bênçãos. Vamos dizer isso? Sobre a cabeça dos justos há bênção. Quem é a cabeça do justo? Cristo. Aleluia. Então sobre ele a bênção está, e ele está em você. Agora a bênção está em você.
Vamos ver o que é que essa bênção vai fazer na sua vida. Versículo 22. A bênção do Senhor enriquece. E com ela ele não traz desgosto. Outra versão diz, não causa dores. Da onde vêm as dores? Do resultado da desobediência de Adão. E olha, quando Adão pecou e perdeu a bênção, Deus disse, agora para você ter algo, tem que ter dor. Você vai pagar caro para ter algo. Mas Adão tinha tudo, sem ter feito nada. Porque Deus não criou o homem para demanda e provisão. Deus criou provisão para o homem demandar. O sistema natural é, você tem que demandar para ter. O sistema de Deus é, eu tenho para você demandar. Deus já proveu tudo. Tudo que você precisa, tudo que essa igreja precisa já está pronto. Nós vamos demandar aquilo pela nossa fé. E quando você aprende a viver pela fé, você não vai viver no sistema do homem. Então, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus o abençoou. E Deus abençoou dizendo, seja fecundo, multiplique-se, encha a terra, sujeite ela e domine ela. Deus abençoou e disse, seja fecundo. Quando eu falar de bênção, não pense em dinheiro, porque dinheiro é muito pequeno dentro da bênção. Abraão tinha dinheiro, tinha gado, tinha tudo e disse, o que é que o Senhor vai me dar? Ou seja, eu tenho tudo, só não tenho filho. Deus disse, eu vou abençoar o ventre. Quando a bênção chega, ela completa você num todo. Deus quer você prosperando. Ser fecundo significa, seja produtivo. Multiplicar significa, torne-se grande. Alcance o maior número que você pode alcançar. O homem é o único criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a cópia perfeita de Deus. Quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas, ele disse, terminou o primeiro dia. Depois ele foi e criou os mares e terminou o primeiro dia. Depois ele foi e criou os peixes e terminou o outro dia. Depois ele criou os grandes luminares para governar o dia e a noite e terminou. Depois que ele criou tudo, falando, ele não saiu do canto, ele não se moveu. Ele apenas disse, haja, 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 e tudo se fez. E você imagina a beleza de tudo criado. Mas aí ele decide fazer o homem. E ele não só fala, mas ele sai da posição dele, pega o pó da terra e cria o homem. Aleluia. Vem aqui, meu querido, por favor. Você imagine Deus criando Adão. Está aqui Adão. Fique de frente para mim, Adão. Feche seus olhos. Então Deus pegou o pó, nem foi nem o barro, foi o pó, e começa a formar o homem. Só que na mente de Deus, a Bíblia diz que Deus formou, igual o oleiro forma o vaso. Quando o oleiro vai formar o vaso, o oleiro já tem na mente o que vai fazer com o barro, antes de colocar o barro para rodar. E o oleiro só precisa de uma coisa, água e mão. Ele bota a mão na água e bota a mão na massa. Isso significa dizer que o vaso fica impregnado com DNA. Vocês estão entendendo? Então Deus está formando. Quando Deus está formando ele, Deus está formando a imagem dele. Deus está formando o homem à imagem dele. A vida ainda não estava, mas o boneco era ele. A criação, o que é que você acha? Onde é que a criação estava nesse dia? Onde é que os anjos estavam nesse dia? Se Deus desceu do céu à terra para criar a cópia dele. Quando os anjos observaram, quando os querubins olharam, eles ficavam sem entender porque era uma cópia perfeita. A Bíblia diz que Davi disse, que é o homem para que dele te lembres?
um pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. E quando Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, mesmo ainda sem a vida fluir, Deus disse para o homem, imagine os pássaros observando aquilo, os anjos, os arcanjos, os querubins, os animais que Deus criou, tudo lá observando, o próprio Satanás de longe observando o homem. Que é isso? Era a imagem perfeita. Os outros, é uma cópia, é Deus duplicado, como é isso? Ele só não tinha vida ainda. Deus poderia estar lá e ele viria. Deus poderia só pensar e a vida viria. Deus poderia dizer, ande, e ele andaria. Mas Deus fez algo extraordinário. Antes do homem receber a vida, Deus o abençoa. E Deus diz para ele, como é que Deus abençoa? Deus abençoa com palavras. Deus disse, seja fecundo, multiplique-se, encha a terra, domine as aves do céu, domine os peixes do mar, domine os animais que rastejam sobre a terra. Tanto os animais ouviam aquilo, como as aves do céu ouviam aquilo, como toda a criação de Deus ouvia aquilo. E Deus disse para ele, seja fecundo, sujeita a terra e domine. Fecha o olho, Adão. Então, as palavras de Deus impregnaram a mente de Adão. Era o que estava no HD dele, estava zerado, ia ser ligado. Depois que a palavra está dentro de Adão, Deus sopra nele. O homem inspira. Na hora que inspira, a mente dele entra em ação. O espírito dele recebe a vida. Quando ele olha a ave do céu, o que está na mente dele é domine. Quando ele olha os animais da terra, domine. Quando ele olha os peixes do mar, domine. Seja fecundo, multiplique-se. Uau! E Deus o abençoou. Agora ele estava abençoado. Isso significa dizer que não existe para bênção esterilidade. Eu vou fazer um culto em São Paulo só para quem é estéril. Eu entendi que a bênção dá filhos. E filho é uma bênção. Quando Adão desobedeceu a Deus, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E a Bíblia diz que Adão perdeu a bênção. Deus volta novamente. E nessa volta de Deus, ele chama um homem chamado Abraão. E ele diz para Abraão, te abençoarei. Mas antes de Abraão chegar, teve um homenzinho chamado Noé, que salvou 8 almas do dilúvio. Assim que Noé saiu da arca, Deus disse, seja fecundo, multiplique, encha a terra, sujeite e domine ela. Uau! A mesma que ele deu a Adão, ele repete agora para Noé. Deus não muda de ideia. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Sujeita a terra. Então Deus abençoou Abraão. Aí Abraão, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele prosperou, tinha gado, tinha ovelha. Ele disse, Deus, o que é que você pode me dar? Eu já tenho tudo. Deus disse, eu vou abençoar então. E Deus abençoou Sara. E a Bíblia diz que do ventre de Sara veio um que era a nossa descendência. Presta atenção nesse nascimento. Obrigado, Abraão. Obrigado, Adão. Obrigado, Noé. Presta atenção. Sara era estéril. Não tinha possibilidade de dar a luz. Passou o tempo de dar a luz, Deus disse, é perfeita. Entenda. A bênção vem onde não existe condição nenhuma de ter nada. Para que a glória seja dele. O que é que acontece com o sistema? O sistema te ensina a trabalhar e dar duro, para no final te tornar avarento. É por isso que muita gente tem dificuldade em dar, porque ela diz, eu sei o que eu dei, o que eu ralei, o que eu dei duro para conseguir, só eu sei o que eu me matei para ter. A bênção te dá sem dor.
é diferente. Porque quando a bênção vem, você vai ter tudo e muito mais e vai saber, não fui eu, foi a bênção. Foi a bênção. O que eu estou fazendo é a bênção. Porque a igreja está crescendo, é a bênção. Porque as pessoas estão enriquecendo, a bênção. Então eu sei que não foi minha força. Foi que Adão fez para ter tudo. Ouro, prata, gado. O que ele quisia era tudo dele. Foi o que ele fez. Só nasceu. Quem aqui nasceu de novo? Você sabe ser disso? Ou se nós entendêssemos a bênção. Eu creio que nós vamos entender esses dias. Então, Deus o abençoou. Aí estava lá Sara. Aí Deus disse, eu abençoarei o ventre dela. E ela vai dar um filho a você. Você imagina um ventre fora do tempo e estéril. Mas quando a bênção chega, não existe isso. Maldição é a ausência da bênção. Mas Deus disse, se você me ouvir e guardar meu mandamento, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Deus diz, traga todo o dízimo para a casa do tesouro. Para quê? Porque eu vou dar uma bênção que dela vai vir maior abastança. Deus te dá algo mais do que dinheiro. Ele te dá a bênção. O que a bênção faz? Exemplo, estava lá José, jogaram José para tomar conta do tijolo. O tijolo prosperou. Rapaz, tira ele, bota para tomar conta do jardim. O jardim prosperou. Que é isso? Bota ele para tomar conta da casa. A casa. Aí Potifar diz, cara, Deus está com ele. Toma, tudo está na sua mão. E a Bíblia diz, tudo que Potifar tinha dentro e fora prosperava. E Potifar disse, eu sei que Deus está me abençoando por sua causa. Isso é a bênção. Andando na bênção, você não se preocupa, você não tem inveja. Você não vai cobiçar nada de ninguém. Você não vai se preocupar onde jogarem você, porque aonde você cai, prospera. Olha lá. Aí José, bota esse homem na cadeia, armaram uma cilada, jogou na cadeia, a cadeia prosperou. Que é isso nesse homem? Joga ele no trono. O final de quem tem a bênção é ir para o trono. Não fica em jardim, não fica em tijolo, não fica em cadeia. O final dele é trono. Sabe o que aconteceu com José quando subiu para o trono? Se tornou simplesmente o mais rico. Sabe o que aconteceu? Deus deu a ele algo extraordinário para ele fazer. Interpretar um sonho. Como Deus tem dificuldade de te tornar um milionário? O sistema do mundo é trabalho, de duro, anos e anos e anos e anos. Deus dá o cara para dormir. No sono dele, Deus interpreta o sonho e espera chamar. Que dificuldade de Deus prosperar um homem do dia para a noite. Aquele homem chega no palácio, tá lá Faraó com dor de cabeça e todos os empregados dele tentando resolver, e ele subindo, batendo o pé. Ele disse, preocupe não, rei, eu sei o que é isso aí. Ele disse, o que é isso? Eu tive um sonho perturbador. Eu vi as vacas gordas, as vacas magras, depois a vaca magra comia gorda. E eu não entendo o que é isso. Ele disse, 7 anos de fartura são as gordas. E depois 7 anos de miséria são as magras. Vamos fazer um prédio, guarda tudo dentro. Ele disse, não tem ninguém mais sábio do que você para fazer isso. Uau! Aí José administra. Primeiro ano, fome na terra, as pessoas começaram a trazer os bens que tinham. A fome aumentou, começaram a trazer o gado. Aí começaram a trazer as terras. Depois eles se auto-venderam. E a Bíblia diz que José pegou tudo. Toda a riqueza do Egito e das cidades vizinhas estava na mão de José. Parece com alguém chamado Cristo. Ok? Vamos pegar a linhagem de José para entrar em Cristo. Os irmãos têm inveja de José. Vende José, joga José, mata um leão, molha a roupa de José no sangue, leva a roupa para o pai e diz, está morto. O pai olha as vestes e diz, está morto. Só que ele estava vivo num calabouço. Ele sai do calabouço e vai para a prisão. Sai da prisão, vai para o trono. Se assenta no trono, governa tudo.
e manda dizer ao pai: estou vivo. O pai diz: eu quero prova. Está aí as carruagens com ouro e com prata. Essa é a prova que eu estou vivo. Venha, desça para o Egito, venha reinar, porque eu estou reinando. Aconteceu alguma coisa com Cristo? Os irmãos mataram ele, jogaram as vestes lá, melaram no sangue, ele foi às partes mais baixas, mas ele ressuscitou, assentou à direita de Deus e diz para nós: ei, eu estou sentado reinando, estou vivo, eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, agora vem reinar. Assentar-se na presença de alguém é ter muita moral. Ninguém se assenta na presença do presidente. Preste atenção, nenhum anjo está assentado diante de Deus. Nenhum querubim está. Nenhum arcanjo. Só you. Em inglês, só você. Pensa nisso. Você é o único que se assenta. Você é o único que está sentado. É Deus. Vamos dar um exemplo que tem 3 lá. Eu sei que não tem, mas vamos dar um exemplo. Deus, Jesus, Espírito Santo e eu. Deus para governar lá, você para governar aqui. Jesus disse: vocês erram em não conhecer a Escritura. Eu disse: vocês são deuses. Quando ele diz: eu sou o Deus dos deuses, ele não está falando de madeira não, porque para ele isso não existe não. Ele está falando de você. Quando ele diz Senhor dos senhores, o Senhor é você. Porque ele diz: sujeite a terra, seja Senhor sobre ela, domine. É por isso que quando ele veio aqui na terra, as pessoas se assustavam com ele, porque ele andava sobre a água. Porque ele mandava o mar ficar quieto. Ele estava agindo como ele nasceu para ser. Ele estava restaurando o que o Pai deu para nós. Porque ele disse: eu sou a imagem. Faça o que eu estou fazendo. Seja meu imitador. E entenda algo. Essa bateria é da igreja aqui. E de repente nós vamos fazer um evangelismo no bairro vizinho. Está chovendo, não podemos trazer, deixamos na casa do irmão lá até a chuva passar, o carro chegar, alguma coisa. No dia seguinte, o pastor Paulo liga para o irmão e diz: irmão, por favor, mande a bateria, porque nós vamos ter um culto e nós precisamos muito da bateria. Ele faz isso? O que é que ele diz? Irmão, por favor, traga a bateria. Preste atenção. O que é dele, ele não pede, manda buscar. A Bíblia diz: tudo é nosso. E nós estamos pedindo coisa que Deus já nos deu. Se é seu, mande buscar. Venha. Por isso que Jesus disse para aquele centurião: nunca vi uma fé como essa. Vai. E seja feito do jeito que você creu. E do jeito que você creu, é seu. E como é que você crê em algo? Ouvindo sobre aquilo, ficando saturado daquilo, ficando convencido daquilo, e ordenando aquilo chegar para você. Porque nós sabemos sobre fé, ouvimos sobre fé, pregamos sobre fé, mas não estamos andando em fé. É totalmente diferente. Deus chama você para andar pela fé. E andar pela fé é andar crendo única e exclusivamente que o que Deus falou vai acontecer. Agora, preste bastante atenção nisso. Vamos chamar aqui vários homens e eles vão interpretar coisas maravilhosas. Por favor, venha Abraão. Vem aqui, Abraão. Abraão, Deus olha para Abraão e Deus pré-anuncia o evangelho a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Mas Abraão era velho, Sara era velha,
Sara era estéril e tinha passado o tempo de dar à luz. Deus abençoou o ventre de Sara, e de Sara vem o Isaac. Vem aqui, Isaac, por favor. Isaac, quando nasce, é mais do que um filho, é uma resposta divina que o impossível é possível. Quando Abraão e Sara olhavam para Abraão, sabia que ele era a bênção. Estão comigo? De Abraão, de Isaac, ele casa com uma jovem linda, Rebeca, só que Rebeca tinha o mesmo problema de Sara, era estéril. Isaac, com a bênção, ora por Rebeca. Rebeca gera Jacó, por favor. Chegou Jacó. Uau! Deus se tornou o Deus de Abraão. Abraão passou, dê só um passinho para cá, ok. Veio Isaac. Deus disse, por causa de teu pai, eu te abençoarei. Fica aqui, que eu vou te prosperar. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Ele já tinha recebido toda a riqueza do pai, já era rico. E a Bíblia diz, ele engrandeceu, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac passou e foi conhecido como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Veio Jacó. Aí Deus fala para Jacó, eu sou o Deus dos teus pais. E vou lhe abençoar. A partir de agora, eu estou pegando a riqueza de Labão, que significa ladrão, e estou dando para você. É chamado transferência de riqueza. Deus o prospera. Ele sai liso, sem ter o que comer, e volta com 2 bandos. Próspero. Deus o tinha abençoado. Jacó gerou 12. Desses 12 veio José. Está aqui José. José é levantado. Aí a bênção é transferida. José sai. A sequência eu já falei. Calabouço, tal, foi para o trono. Se tornou riquíssimo. 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 A bênção. Ok? De José, o próximo dessa linhagem é um rapazinho chamado Davi. Vem aqui, Davi. Davi entra em cena. E Davi, a Bíblia diz que nem pela família ele era considerado. Mas a Bíblia diz que Deus o abençoou. Deus o escolheu. Davi se torna riquíssimo. Uma das maiores ofertas dadas na Bíblia foi desse camarada. 4,2 bilhões de dólares. Aquela oferta particular que ele deu. Fora que ele já tinha dado. Não tinha nada. Nem a família considerava. Tomava conta das ovelhas. Ele disse, Deus me tirou da malhada de trás e me colocou na malhada da frente. Ele é considerado o maior rei de Israel até hoje. Estão comigo? Desse homem veio uma bencinha chamada Salomão. Vem cá, Salomão. Olha só. Salomão, de todos eles, foi o mais rico que já existiu. Presta atenção. Provimento provimento diário de Salomão, mais de 3 milhões dia. Só das embarcações. Depois você ler sua Bíblia, você vai ver tudo isso. Esse rapaz tinha algo nele que o diferenciava. Era uma coisa chamada sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era o próximo. Quem era a sabedoria de Salomão? Cristo. Olha. Aleluia. Já superou, né? Olha lá. Presta atenção na sequência. Abraão, Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, José, José, Davi, Davi, Salomão, Salomão, pá, Cristo. Deus pré-anuncia a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pré-anuncia a Abraão para que a bênção chegasse
ao gentio. Olha que Deus fantástico. Preste atenção, que Deus fantástico. Dê um passo à frente, Cristo. Abraão viveu no tempo dele, debaixo da bênção, prosperou, enricou, cresceu. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou. Mas a bênção estava sendo transferida, ok? Põe a mão na cabeça dele, por favor. Transferiu, transfere para ele, transfere para ele, transfere para ele, transfere para ele, para Cristo. Agora, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, quando Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não estava falando de descendentes. Descendentes, como falando de muitos. Mas estava falando do descendente. Preste atenção. Vem Abraão, vem Cristo. Ele estava falando do descendente. E o descendente era Cristo. Cristo pega diretamente de Abraão e transfere para você. É chamado. Cristo resgatou eles da maldição da lei para que a bênção chegasse. E pela fé você receba o Espírito prometido. Presta atenção, o Espírito prometido. Qual era a bênção que deu vida a Adão no Éden? O Espírito. Quando Cristo chegou, disse, fique em Jerusalém, até você receber o Espírito. Quando ele entrar em você, haverá uma evidência. Qual é? Qual é a prova que eu sou rico, pastor? Está aí. Alguém aqui ora em línguas? Me dê a prova. Qual é a evidência? Qual é a evidência? Qual é a evidência que você é próspero? Qual é a evidência que ele está em você? Qual é a evidência? Línguas é a evidência de que a bênção. Aleluia! Diga, eu sou abençoado. De novo, eu sou abençoado. Diga para a pessoa do seu lado, você é um abençoado. Acabou o tempo de miséria, acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de escassez. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Que glória saber que a bênção é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, cura, libertação. Por isso que não pode existir morte em nenhuma área da sua vida, porque agora Cristo está em vós. Não é mais só uma parte. Porque o que Abraão não conseguiu desfrutar passou para ele. O que ele não conseguiu, a bênção era tão grande que eles viveram em parte. Mas parte por parte, parte por parte, parte por parte, parte por parte. Até que a Bíblia diz, ele é tudo em todos. Uau. Aí agora, Deus bota Cristo em você. Você não está vendo? Mas o maior. Qual é o seu tamanho? 1,20 m. Não. Presta atenção. Havia um homem em Gadara, que dentro dele tinha uma legião. A menor legião é de 2 a 12 mil demônios. Tinha 2.000 dentro desse. 2.000 demônios. Que tamanho é o homem? Que tamanho é o homem? Imagem e semelhança de Deus. Um pouco menor do que Deus o fizeste. Um pouco menor. Ou seja, esse ato menor significa, você depende de mim para existir. Por isso que é morte quando o homem vive sem Deus. Por isso que é prejuízo quando o homem prospera sem Deus. É por isso que dinheiro na mão do pecador aumenta o pecado. O dinheiro na mão do homem santo aumenta a santidade, justiça, integridade. Dê uma salva de palmas para esses homens maravilhosos. Obrigado. O que é que essa bênção vai fazer? Enriquece. Eu posso chamar para cura hoje à noite? Vai vir poucas pessoas.
Talvez eu chame para bater no Espírito Santo, poucas virão. Mas se eu chamar para finanças, vai vir a metade da igreja. O inferno está produzindo numa velocidade tal. Hoje, as melhores bolsas e roupas de marca estão na mão das prostitutas. Os maiores hotéis e luxo estão na cidade chamada Pecado, Las Vegas. Quando Deus deu a terra para quem? Hoje há uma dificuldade de se fazer eventos e levantar coisas por causa de uma coisa chamada dinheiro. Mas o dinheiro é a menor parte dentro da bênção. Quando você entende a bênção, o dinheiro é quase que nada. Porque a bênção lhe enriquece. Enriquecer significa torná-lo grande, poderoso, numeroso. Parece com seja fecundo, multiplique-se, encha-se. Quando você chega no posto de gasolina, você diz, encha. O que é que você está dizendo? Complete tudo que está faltando. Deus disse, encha a terra. Você é a fonte de distribuição nessa terra. Mas sem a bênção, você não pode encher. Que testemunho lindo da igreja do irmão Crefodola. Ele disse que um dos membros da igreja dele foi chegando em casa e viu uma senhora saindo com um vaso, o homem saindo com a mesa. E ele olhou, que é isso aí? E a filhinha daquele casal disse, eles estão se mudando, papai? Ele disse, eu não sei, meu filho. E ela, deixa eu ir lá me despedir da minha amiguinha então. Ele disse, vai, então venha logo que nós vamos almoçar. Ela foi e abraçou a amiguinha, você vai embora, e viu a amiguinha dela chorando. E viu o pai e a mãe chorando. E ela perguntou, o que está acontecendo? Por que vocês estão indo embora? Por que você quer se mudar daqui? Nós somos amigas. Disse, não, porque meu pai perdeu o emprego. E estamos sendo despejados da casa. Qual é o propósito da bênção? Abençoar. Para que tu seja uma bênção. Quando você não é uma bênção, quando a bênção não está em você, você só chora com quem está chorando. Mas que tal se alegrar com ele? Você se alegra mudando a sorte dele. Esse homem olhou, a menina correu lá e disse para o pai. Ele foi até aquele homem e disse, o que está acontecendo, cara? Ele disse, eu perdi o emprego, infelizmente estou sendo botado para fora. E você vai onde eu não sei onde vou ficar, não consegui. Estou pensando em jogar os móveis na casa de minha mãe, não sei como é que eu faço. Ele disse, bote tudo para dentro. Me dê todas as suas contas, que eu banco você. Isso é a bênção. De noite aquele homem estava na igreja de Crefodola e se converteu. Que maneira maravilhosa de pregar o evangelho. O evangelho é de graça, a encanação é cara. Para você alcançar alguém, para você pegar um peixe no mar, custa caro. O barco para te levar até lá, o pescador, a rede, o equipamento é totalmente diferente. A Bíblia diz que Eclesiastes diz assim, eu vi o servo andando a cavalo e os príncipes andando a pé. Receba seu carro. Os príncipes andando a pé. A igreja é para andar no melhor, vestir o melhor, viver o melhor. Vou provocar vocês. Existem cinemas nessa cidade, vários deles. Você não vai ver cadeira plástica lá. Para pregar mentira. E aqui? E na sua igreja? Se prega a verdade. Quais devem ser as cadeiras? Mas nós temos um problema terrível chamado mentalidade. O diabo faz tudo para... ele faz tudo para você não se converter. E quando você se converte, ele diz, tá bom, agora é só convertido. Vai aguentando até chegar no céu. Deus disse, você nasceu para reinar em vida. Pegaram nos Estados Unidos um balde enorme, uma bacia de fato. Colocaram uma piranha e um peixe que a piranha gosta de comer. Mas entre a piranha e aquele peixe, botaram um bloco de baquelite desse. Acrílico, né? Acrílico. Ela via o peixe,
Quando ela ia, batia no acrílico. Ela ia, batia no acrílico. Ela ia, batia no acrílico. Ela tentou demais. Aí, aquilo foi criando um bloco na mente dela. E passou um tempinho, o rapaz removeu o bloco. A piranha ficou nadando ao lado do peixe. Morreu de fome e não comeu o peixe. Eles estavam fazendo um estudo do que é tentar, tentar e tentar. E não conseguir. Por isso que o diabo resiste a você. Porque quando você desiste, você perde para você. E aí aquilo criou um bloco na mente. Ela olhava para o peixe e pensava, nunca posso alcançar. Muitos de nós estamos assim. Olhamos para algo e dizemos, mas é muito caro. Mas isso não é para mim não. Isso é... Quando Deus quer que você seja o maior financiador do Evangelho. Muitos de nós estamos sendo impedidos de realizações e ajudar pessoas por falta de condição. Mas a bênção está disponível. E Deus nos abençoou para ser uma bênção. Esse é o propósito da bênção. Para você ser uma bênção. Para você ser um financiador. Para você ser um abençoador. E nem se preocupe, porque quanto mais você dá, mais vai chegar. Vamos tirar a igreja dessa mentalidade. As pessoas estão com a mentalidade de que se der vai faltar. É por causa da primeira mentalidade que foi gerada. Você tem que dar duro, meu irmão. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, nós somos ensinados a ser escravos. Por que os nossos pais não disseram, meu filho, você vai ser um empresário? Meu filho, você vai ser um sucesso. Ou os pais ensinaram, meu filho, arranja um emprego que está bom demais. É melhor um passo na mão do que 2 voando. A mãe do pastor Cris, vivendo na Nigéria, passando fome, lavando roupa, pegou uma foto de um homem bem vestido de paletó, com um avião atrás, e botou no quarto do pastor Cris. Quando ele acordava, a mãe dizia, olhe no mínimo 10 minutos para aquilo. Ele ficava olhando, até que ele foi crescendo. Mas para quê, mãe? Para quê? Ele disse, você vai ser igual a eu. Diz, por que eu vou ser, mãe? Diz, porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Aquilo foi mudando a mentalidade do pastor Cris. Deixa eu te dizer uma coisa, ele tem 8 jatos, 4 helicópteros, hotéis e rede de supermercado e fast food. Ele é o 3º mais rico da Nigéria. Ele está entre os 5 pastores mais ricos do mundo. E ele disse, não foi o hotel, foi a bênção. Eu entendi quem eu sou em Cristo. E o que eu sou atrai o que eu preciso, porque tudo já está pronto. Meu Deus. Oh! Invista tempo lendo sua Bíblia. Invista tempo relendo e relendo, até isso cair em você. Porque o que cai no sistema, o sistema sabe o que fazer. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Dê pão para o seu sistema. Alimente o seu espírito. Lembra que Jesus disse, eu abençoo o teu ventre. A gente pensa em ventre em termos só de mulher gerando filho, mas ele disse, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Quando ele estava falando do ventre, ele estava falando do seu espírito. Do seu espírito vai fluir as ideias milionárias. Tem pessoas aqui que já tiveram ideia, mas o problema é que você não acreditou nela. E de vez em quando aquilo volta e você começa a orar e aquilo volta, é Deus falando contigo. Não existe um nessa sala que não queira ser grande. Não existe uma pessoa nessa sala que não queira ter um ministério grande. E é mentira quando diz, não, aqui tá bom. É mentira. Porque Deus fez você para ser grande. Pense grande, porque Deus disse a Abraão, olha as estrelas do céu, pode contar, assim será. Olha a areia, pode contar, não, assim será. Pense como eu penso, ande como eu ando, veja como eu vejo.
Semana passada eu estava em casa, assisti uma reportagem daquela gripe espanhola. Ela matou 30 milhões de pessoas. Eu fiquei com raiva. Eu disse, Deus, eu quero unção para ganhar 30 milhões de pessoas. A mente fez, está doido? Se uma gripe pode matar 30 milhões, por que nós não podemos ganhar 30 milhões de almas? Veja o que o inferno fez. Veja quantas pessoas prematuramente ceifadas. Quantos pastores, ministros, profetas morreram. Quantos evangelistas foram ceifados. A cadeia está cheia de profeta, evangelista, pastor e mestre. Os presídios estão cheios. Os hospitais estão cheios. As igrejas estão vazias. E a nossa missão na terra é esvaziar o inferno. Casa vai vir, carro vai vir, dinheiro vai vir. Esse não é o foco de estar aqui. Entenda, se você é abençoado, essas bênçãos virão e te alcançarão. Você nem se preocupe, isso chega. Entenda quem você é. Para que Deus lhe criou? Qual deve ser o maior desejo do seu coração? Ter o mesmo desejo que Deus tem, que todo homem seja salvo. Oh, se Deus gerar essa sede em nós, de você olhar para uma pessoa e dizer, será que ela é salva? Será que ela não é salva? Espera aí, deixa eu pegar ela. Vem aqui. Eu vou comprar um chiclete para ela, alguma coisa. Ei, vem tomar um café comigo. Você precisa de Jesus. Jesus te ama. Deus te ama tanto. Quando a igreja tem uma visão missionária, nunca vai faltar recurso para ela, porque o coração de Deus está em missões. Hoje a igreja que é a maior oferta no mundo, em termos missionários, se chama a igreja de Joel Austin. A mãe dele passa 1 dia e meio assinando cheque para missionários. Deve ser muito cheque. 1 dia e meio, só assinando cheque. E mandando. Mas no começo do ministério, ela sentava, pegava um bocado de papel, recortava como cheque, ficava assinando. Aí o pessoal dizia, o que é que você está fazendo? Estou treinando. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Pegue, recorte papel e comece a assinar cheque da sua futura empresa. Mude essa mentalidade de pequeno, porque Deus fez você grande. Deus fez você grande, pense grande. E quando você pensar grande, você diz, Deus, olha o tamanho disso. Ele diz, posso fazer infinitamente mais do que isso. Que Deus maravilhoso nós temos. Diga aleluia a alguém. Diga amém a alguém. Diga para o seu vizinho, é hora de tirar a tampa da chaleira. Diga, é hora de pensar grande. Nós estamos na última hora. O diabo não pode levar essa multidão para o inferno. Não pode. Eu não vou permitir ninguém da minha família ir para o inferno. E graças a Deus, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meus irmãos, meus parentes, quem casa com alguém da minha família está salvo. E eu não estou falando pela fé não, já está manifesto. Caiu na família, vai ser salvo, é o jeito. Então, eu declaro isso sobre a sua família. O diabo não vai ter o prazer de levar ninguém da sua família para o inferno. Em nome de Jesus, ninguém da sua família vai para o inferno. Ninguém da sua família vai para o inferno. Ninguém da sua família vai para o inferno. Eles vão ver, sabe o quê? A bênção do Senhor na sua vida. Eles vão ver a bênção do Senhor e eles vão começar a desejar o que você tem. Você sabe por que as ruas estão cheias de prostituta? Elas querem dinheiro. Porque o tráfico está cheio, eles querem dinheiro. As pessoas querem dar uma vida boa por causa da grandeza que há dentro delas, de ter a casa, de ter um carro, de ter algo. Elas estão pelo caminho errado. Mas o final daquilo é ter. Aí Deus nos leva para o caminho certo. Ele faz você ser. Quando você entende quem você é, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Quando nós pregamos sobre cura, quando nossa igreja prega sobre cura, quando os pastores aqui pregam sobre cura, qual é o propósito deles? Lhe curar. Quando eles pregam sobre bater no Espírito Santo, qual é o propósito? Que você receba.
Quando se prega sobre finanças, o diabo diz: quer tirar teu dinheiro. Uma grande empresa vai entrar no mercado, sabe o que é que ela faz? Degustação. Ninguém colhe sem plantar. Essa é uma lei que vai funcionar em qualquer lugar. Então aquela empresa chega, se estabelece, paga, bota lá, menina paga, bota lá, rapazinho paga salário para eles, paga franquia lá no supermercado, para dar para você. Gostei, vou comprar um. Ali em diante, agora você vai pagar o resto da vida por aqui. Mas começou com uma coisa chamada dar. Porque no reino de Deus é melhor dar. Porque quem dá está numa condição melhor do que quem recebe. E Deus quer você na condição melhor. Deus quer você na condição que você dá. Aprenda a receber. Porque a terra não estorna a semente. Você é uma boa terra. Você é uma terra pela qual os outros vão prosperar. Os outros vão prosperar semeando na sua vida. Semeando na sua vida. Você vai prosperar semeando na vida dos outros. Pastores, semeie na vida do seu pastor. Ame eles. Invista neles. Igreja, semeie neles. Abençoe eles. Isso vai destravar muita coisa no nosso meio. Não oferte só em ministros que vêm de fora aqui. Abençoe-os com jantar, com passeios, com final de semana. Fique com Israel e com... Oh, aleluia. Dê um final de semana no melhor hotel da cidade para eles. Abençoe-os. Seja uma bênção. Não traga só problema. Reconheça quando eles oram e você é curado e recebe bênção. Quanto é que você pagaria por uma cura? Nós precisamos da segunda fase da vida da bênção. Ser grato. Pense no povo ingrato, é o povo evangélico. O povo ruim. Eles são ingratos. Eles estão passando necessidade, aperto, eles estão lá. Quando a coisa melhora, eles pulam logo. Não gostei. O pastor disse que aquilo era azul e eu achei que era amarelo. Eu vou para outra igreja. Se são corrigidos nos erros, acha ruim. Ame quando alguém lhe corrigir. Ame quando alguém chegar para você e dizer a verdade, está errado. Porque quem te ama fala a verdade. Mas as pessoas, sabe por que é o problema? As pessoas estão acostumadas a viver mentira. Elas mentem para tudo. E pensam que Deus vai abençoar. A bênção não cai no terreno mentiroso. Existem alguns requisitos para andar na bênção. Primeiro, obediência. Segundo, fiel. O fiel é acumulado de bênção. Toda bênção que vem é resultado de obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar é pagar o preço daquilo que foi perdido e ter que dar duro para receber. E a bênção enriquece sem dor. Essa igreja vai crescer sem dor para vocês. É chamada a bênção do Senhor. As coisas vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. Eu estou impressionado que isso funciona. E funciona, e funciona, e vai funcionar para você, para você, para você, para você. Vai ter um bump hoje à noite. Deus está transferindo essas coisas. Você vê o que vai acontecer. Deus não quer você. Rapaz, eu fiquei invocado. O meu aluguel é 10 mil reais. Vai subir para 12. Eu tenho 50 membros. Estou em Jundiaí há 2 anos e 1 ano e 8 meses de igreja. Nós saímos de um hotel de 3.500, fomos para uma sala de 5 e agora estamos num prédio de 10 que vai subir para 12. Eu estou lá crendo em Deus todo mês, confessando, e chega a oferta, no final o dinheiro está lá. Graças a Deus não atrasou um dia, até hoje. Aí eu vou lá e pago. Quando eu estava pagando o aluguel, o importante de ler a Bíblia é porque ela é um espelho. E a Bíblia é o único que quando você lê ela lê você. Então eu estou lá dando dinheiro para aquele homem.
E ele dizendo, não, pastor, olha logo que eu vou sair ali, vou no jogo ali, vou jogar. E foi jogar. Aí eu disse, espera aí. Eu me matando de crer e confessando. Esse cara vem aqui e vai pegar o dinheiro da bênção para ir jogar e beber cachaça. O negócio está invertido. É de lá para cá e não daqui para lá. Mas a mentalidade dele, há anos atrás, é: vou construir, vou crescer. A minha mentalidade é: onde é que temos para ir para alugar? Não sei se vocês pegaram. A mentalidade do ímpio é: eu vou construir uma casa, eu vou ter. A mentalidade do crente é: eu queria alugar uma casa. Jesus, me dê uma casa para alugar, Senhor. Oh, Senhor. É igual os chineses. Os chineses chegam aqui e dizem: se você é empresário, vou botar. Eles estão mandando em São Paulo. E os brasileiros tudo empregado dos chineses. Vamos quebrar isso aqui. Vamos romper isso aqui. Como é que você rompe isso? Meditando na palavra. Medite dia e noite. Teu progresso será manifesto. Teu progresso. Enquanto você não crescer, os outros não vão crescer. Você tem que crescer. Você tem que mudar. Você tem que gastar mais tempo lendo sua Bíblia do que assistindo, do que Instagram, do que Face, do que qualquer coisa. Seu tempo é com isso aqui. Foi chamado? Sua comida é essa aqui. Deus diz: dê de comer a seu ventre. Dê de comer para o ventre. Dê de comer para o espírito. O resto é com ele. O ventre se vira. É só você jogar dentro. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Só jogue para dentro. Só jogue para dentro. Sente lá na sua mesa, sem emoção nenhuma, porque não tem emoção. Esqueça emoção, esqueça arrepio. Sente lá, abra e leia para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Pega um CD de pregação, bota no ouvido e fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. É assim que se aprende inglês, francês, hebraico, aramaico. Não tem nada impossível, é só ouvir. Idioma vem por ouvir, fé vem pelo ouvir. Está com problema de fé, compra os CDs da igreja. Compra a pregação desses homens. Escuta, 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 escuta. Aquilo vai entrar em você. Você vai saber. E aí, meu irmão? Os da fé são filhos de Abraão. A herança vai para filho. Veja, o que é que o filho faz? Aleluia. Mas o que é que acontece conosco? A Bíblia diz: o justo deixa uma herança para os filhos dos filhos. Ou seja, você tem que ser tão rico que teu neto vai receber a bênção da tua vida. Mas os netos têm recebido dívida. Os filhos ficam se escondendo quando os pais morrem. Porque o pai saiu daqui endividado. Preste atenção numa coisa. Deus criou a terra. Deus criou a terra. A Bíblia diz que Deus criou o ouro, a prata, tudo, não criou? Quantas pessoas entraram no mundo? Milhares. Quantas saíram? Milhares. O ouro que está desde Adão, está até agora, ninguém levou, nem leva. Está tudo aqui. Nunca houve pobreza nem miséria. É mídia de Satanás. Ele rouba, um tem muito, outro tem pouco, mas a riqueza está aqui na terra. A provisão está aqui. Entenda, a bênção faz com que onde você esteja, a bênção vai estar lá. Ele diz: no campo, na cidade, na entrada, na saída. Aonde for, a bênção está com você, é abençoado. É abençoado até o fruto do ventre, ou seja, aquilo que você cria, porque fecundo significa dizer, seja produtivo. Produza, não só filhos. Deus quer que você seja produtivo. Vai lhe dar ideias extraordinárias. Aleluia. Essa é a introdução do que a gente vai estudar esses 2 dias. E eu oro para que você pegue pelo Espírito hoje à noite um up pela fé. Receba pela fé. Porque está na hora da igreja mudar a história. Está na hora de você mudar a história da sua família. Está na hora da sua família começar a dizer assim: ei, ora por mim.
Porque eu estou vendo que Deus está te abençoando. Eu estou vendo que Deus está te abençoando. A sua família lhe calunia, lhe persegue. Eles estão sacudindo você para ver se sai alguma coisa de você. Só que quando você anda na carne, você pensa que eles estão brigando e você briga com eles. Mas quando você anda na bênção, oh, aleluia. Agora eu entendo. Eles querem o que eu tenho. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Minha tia Marta, anos atrás, começou pedra a cair na casa dela. Ela saiu lá de fora, os guris estavam lá, ela brigava, os guris corriam. Daqui a pouco, pedra, pá, pá. Ela corria lá fora. Deus, na terceira vez que ela correu para brigar com os meninos, Deus disse, olha para a árvore. Estava cheia de fruto. Era por isso que as pedras estavam chegando. Entenda. Aleluia. Você entende o que eu estou falando? Críticas são pedras. Invejas são pedras. Palavras tentando trazer teu passado são pedras. É porque você tem muita coisa, só você não está vendo o que você tem. Desperte o dom que há em você. Comece a falar para você mesmo. Olhe no espelho e pregue para você. Ei, você é um abençoado. A bênção te enriquece. Deus lhe abençoou. Seja fecundo. Uau! Multiplique-se. Enche a terra. Domine. Depressão, eu domino você. Medo, eu domino você. Deus me deu poder para dominá-lo. Ei, aqui, debaixo do meu pé. Pregue para você. Seja louco por causa do evangelho. Ministre para você mesmo. Até você ficar convencido de que isso é verdade. Isso tem que cair em você. Isso não tem que ser uma convicção só de quem prega ou de quem ministra. Tem que ser sua convicção. E quando isso vai acontecer, pastor? Quando você ficar convencido. 25 anos para Abraão. Olhando para o céu e dizendo, glória a Deus, sim será. 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 Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, sim será. Glória a Deus, sim será. Glória a Deus. 25 anos. 25 anos. A mulher do fluxo de sangue, não sei. Mas o verbo dizia, presente contínuo, ela continuou dizendo, se eu tocar serei curado, se eu tocar serei curado, se eu tocar serei curado, se eu tocar serei curado.